Graça e a paz de Jesus, amém? Prazer tê-los aqui nesta noite, para mais uma noite de adoração ao nosso Deus, uma noite de oração também, né? E também de meditação e estudo da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar também da palavra de Deus para o nosso encorajamento, para o nosso crescimento e também para a nossa capacitação para a nossa missão como Igreja do Senhor Jesus, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. Nós estamos separando aí na quinta-feira o livro de Juízes. Então, se você trouxe sua Bíblia, eu vou pedir que você abra em Juízes. Nós estamos estudando esse material. Estamos no capítulo 8 de Juízes. Então, você já pode ir lá direto no capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo hoje. E aí nós vamos fazer algumas ponderações. Gente, hoje o irmão... Cadê ele? Tony. Cadê o Tony? Estava aí. E o irmão Lucas Carneiro fizeram uma fechada de negócio nos bancos da igreja, vocês não têm noção. E eles são ousados. Comprou com almofada, gente. Eu falei para eles comprarem liso, doído, para você não querer ficar sentado aí, querer ficar de pé. Toda hora que falar levanta, você é da hora levantar, mas eles compraram até com uma almofadinha. Vai ficar legal, não vai? Vai ficar bonito, né? Então nós temos... Eu pensei que você ia falar assim, quem sentir saudade pode levar um banco desse para casa. Queridos, vamos aí no capítulo 8. Oi. Os homens, tem muitos homens aqui? Tem, né? Os homens amanhã, né, Vitor? Cinema, dá o nomezinho lá no grupo, né? E casais também no sábado. Também tem os casais, tá? Movimenta lá no grupo lá. E essa almarada aqui tá lá no grupo, né? Acho que tá, né? Tá. Maravilha. Vamos lá, queridos. Só me perdoa os nomes aqui, que às vezes enrola a língua da gente, tá? Tem um aqui que eu acho lá que até que é de Wakanda. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianita, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, então, já exaustos, continuaram a perseguição e chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: eu peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão para suas tropas? E assim replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, eu rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali ele subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão, então, subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e de Jogbeá e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois, Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres
ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão então prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois ele derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, respondeu eles. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão então prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Eu juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão então voltou para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois ele era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas então disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte nos despojos. Os ismaelitas, eles costumavam usar brinco de ouro. Eles então responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpuras que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. Okay? Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz durante 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Ele teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo do seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram um Baal Perit como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos ao seu redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Que história, né, gente? Que história terrível essa que nós acabamos de ouvir agora. Nós vamos tentar entender isso aí e aplicar em nossas vidas e extrair daqui lições importantes para nós. Hoje a gente vai entrar aí no capítulo 8. Nós estamos estudando esse livro e a gente já viu até aqui que esse livro está aí para nos mostrar alguma coisa importante. Ele não está aí simplesmente para contar histórias de pessoas. Esse livro está aqui para mostrar para nós que com o Senhor nós podemos vencer as nossas batalhas, com o Senhor o povo de Deus avança, e quando o povo rejeita o Senhor, ele entra numa espiral descendente de acontecimentos que vai levando ele a quebrar, a falir e a viver em estado de escravidão. Quando nós nos afastamos de Deus, o que acontece com a gente é mais ou menos o que acontece com o povo de Israel. Quando a igreja de Jesus não está alinhada com o seu Deus, quando ela atende aos deuses dos seus corações, ela vai
se afastando desse Deus, que é o Deus da Bíblia, e ela vai experimentando amarguras como o povo de Israel experimentou aqui na época dos juízes. Quando nós entramos no capítulo 8, a pergunta que eu me faço é o seguinte: como que Gideão e o povo de Israel reagiram à grande vitória que Deus deu a eles no capítulo 7, que a gente viu na semana passada? E por incrível que pareça, como a gente leu aí no capítulo 8, tem uma reviravolta assombrosa na história de Gideão. Até aqui, Deus veio trabalhando com ele, Deus chamou ele para uma conversa muito especial. Ele teve um encorajamento da parte de Deus. Deus deu a ele provas incontestáveis da sua presença, deu provas incontestáveis de que estaria com ele. Ele experimenta um momento muito importante com Deus, mas agora há uma reviravolta muito grande na vida de Gideão, não é? E esse capítulo ele vem ensinar para nós que o pecado da rebeldia e da idolatria ele é mais poderoso do que aquilo que nós podemos imaginar. A rebeldia e a idolatria são pecados que, principalmente quando estão juntos e normalmente andam de mãos dadas, eles são muito mais poderosos do que nós podemos imaginar. E esse capítulo nos ensina também, dentre outras coisas, que existe um abismo muito grande entre aquilo que nós falamos sobre Deus e o que realmente o nosso coração deseja. Existe um abismo enorme entre as coisas que nós verbalizamos crer sobre Deus, que nós cantamos sobre Deus, que nós falamos que acreditamos e conhecemos sobre Deus e aquilo que realmente o nosso coração está envolvido. Esse capítulo nos mostra que existe uma diferença muito grande entre a pessoa que nós mostramos ser e a pessoa que habita em nós. Esse capítulo vem falar isso. Existe uma diferença muito grande nesse sujeito que nós nos apresentamos, o sujeito da fé, o sujeito cristão, o sujeito em casa, o sujeito na igreja, o sujeito na vizinhança, e aquele sujeito que realmente habita na vida da gente. E é por essa e outras razões que, assim como nós aprendemos durante 3 domingos à noite sobre 1 Samuel capítulo 17, que nós vimos como que Davi mostrou para a gente que nós precisamos de um Salvador, a gente aprende também no livro de Juízes que nós precisamos desesperadamente de Jesus na vida da gente. Nós precisamos de um Salvador, porque o pecado e a idolatria do nosso coração são coisas terríveis, como aconteceu aqui na vida de Gideão. E aí, a gente vai entrando então no texto, e a gente vai ver aqui que, diferentemente dos juízes anteriores, acontece 2 situações novas na vida de Gideão, que não aconteceu com nenhum juiz até agora que nós vimos. Primeiro, que o povo volta para a idolatria na gestão de Gideão. Isso não aconteceu com ninguém. O ciclo natural do povo de Israel em Juízes é assim: o povo está lá perecendo, eles clamam ao Senhor, Deus manda graça e misericórdia, o juiz morre e eles voltam para a idolatria. Mas no caso de Gideão, a gente vai ver que o próprio juiz promoveu a idolatria. O povo volta ao erro, mesmo ele estando ainda no comando, né? Coisa que não acontecia quando o juiz estava vivo. Outra coisa é que a liderança de Gideão apresenta aqui para nós situações extremamente complexas e surgem falhas na liderança de Gideão que não havia acontecido também com nenhum outro juiz. E essas falhas, delas, nós vamos aprender coisas importantes para a vida da gente. Primeiro, a gente vai tentar entender a postura de Gideão depois que ele venceu a batalha contra os midianitas, que nós estudamos na semana passada, não é? Logo após aquele momento incrível narrado no final do capítulo 7, onde ele enfrenta um exército numeroso, com apenas 300 homens, e aqui agora a gente ficou sabendo quantos homens tinham nesse exército numeroso, que até então, lá no capítulo 7, verso 12, o narrador fala que eles eram tão numerosos que não se podiam contar, não é isso que ele diz aí? Olha só, não se pode contar como a areia da praia, também não podia se contar os seus camelos. Então era um exército muito numeroso, mas no capítulo 8, o número é dado para a gente.
Aí no capítulo 8 diz que 120 mil haviam morrido pela espada e 15 mil ainda estava vivo. Então nós tínhamos um exército de quantas pessoas, aproximadamente? 135 mil pessoas. Ou seja, o tamanho do exército dos midianitas, que lutou contra os 300 homens de Gideão, era quase a população de Pouso Alegre. Tem noção disso? Pensa no que é o tamanho de Pouso Alegre. Pouso Alegre tem 160 mil habitantes. Né? Então você pensa que 135 mil é quase a população dessa cidade, todos empunhando a espada, eles foram vencidos por 300 homens. Por que isso aconteceu? Porque Deus está mostrando, a vitória é minha, a glória é minha, quem conduz esse povo sou eu. E o meu povo não vence pelo poder da força, ele vence porque eu dou a vitória ao meu povo. Então, depois desse fenômeno incrível, Gideão teve encontro com 3 grupos diferentes de pessoas. E nesse encontro que Gideão teve, nós vamos aprender coisas importantes para a vida da gente. O primeiro dele foi o encontro com a tribo mais forte, com mais recursos de Israel, o pessoal de Efraim. Não é? Eles reclamaram com Gideão sobre a participação deles na batalha. Então foi o que a gente leu aí logo no início. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando você foi lutar contra Midian? E criticaram Gideão naquele momento. Não é? Eles queriam provavelmente reivindicar alguma glória para eles. Eles eram uma tribo forte, grande, financeiramente estável. Não é? E eles talvez se perguntaram, né, como é que Israel podia vencer sem a nossa ajuda? Como é que esse povo vai para a batalha e não nos chama? Nós somos muito importantes, mas a gente aprendeu aqui em Juízes que a glória é do Senhor, a glória não é de pessoas. Então esse pessoal de Efraim devia estar provavelmente pensando dessa forma. Como é que esse homem com 300 homens vai lá e vence essa batalha? E nós somos a tribo mais forte, mais poderosa, e ele não nos convida para isso. Como é que ele pode ir sem a gente? Não é? Mas a glória ela é do Senhor, e Deus escolheu Gideão da família menor, do povo da tribo menor, para que ficasse claro que a vitória sempre seria do Senhor. E a não participação deles também pode ter sido porque eles também não concordavam muito que um líder fraco e de uma família pequena como Gideão pudesse estar conduzindo eles, que eram a tribo mais forte e a tribo mais propensa a lutar essa batalha. E Gideão responde com diplomacia e com humildade. Olha só a fala de Gideão nos versos 2 e 3. Ele, porém, então respondeu: o que é que eu fiz em comparação com o que vocês fizeram? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? O que ele está dizendo? Olha, vocês são tão poderosos, tão ricos, né, tão fortes, que o restinho de uva que vocês jogam fora é maior do que toda a colheita da minha família. Vocês são maiores do que eu. Vocês são o top das galáxias. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, na mão de vocês. Vocês, depois que nós entramos lá com os 300 homens, né, que tocamos a trombeta, que eles ficaram confusos, vocês não foram lá depois e venceram esses caras aí? O que é que eu pude fazer? Aquilo que eu fiz, o que é que se compara com o que vocês fizeram? Eu não fiz nada, eu só toquei a trombeta, não é? E diante disso, o que é que aconteceu? Eles ficaram calmos. Não, beleza, você explicou, está certo, é isso aí mesmo, não vai acontecer de novo, está tudo bem. Gideão foi diplomático, ele foi humilde, ele reconheceu que aquele pessoal era maior do que ele. Quando ele sai daí, ele vai atrás de 2 reis que fugiram. E no caminho dessa caçada, ele passa por uma cidade chamada Sucote. E lá tem um grupo menor. E quando ele chega lá com seus 300 homens, com fome, cansado e com sede, ele pede alimento. E aquele grupo que está lá em Sucote, que fica do outro lado do Jordão, era uma parte de Israel que tinha ficado ali, eles respondem da seguinte forma aí no verso 6. Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuda? Não é isso? Por que eu deveria dar pão para vocês? Por que eu deveria alimentar vocês? A resposta dessa gente tem um motivo. Se Zeba e Zalmuna escapassem,
eles poderiam se reagrupar posteriormente, e se eles crescem, eles voltam para se vingar de Israel. E quem que eles vão matar primeiro? Primeiro é quem está no caminho, e eles estão no caminho, porque esses povos vêm justamente dessa direção. E segundo, porque eles alimentaram o exército inimigo. Então eles tinham medo, eles falaram, não vou alimentar vocês. Vocês ainda não pegaram aqueles 2 reis lá, eles podem se reagrupar, tem 15 mil homens com eles, vocês são 300 homens cansados, não é? E aí os primeiros a morrer seríamos nós. Só que agora, com esse povo menor e mais fraco, Gideão não responde com humildade e diplomacia. Ele vai dizer aí no verso 7, é assim? É desse jeito que vai ser? Né? Então, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, eu vou voltar aqui. E eu vou pegar espinhos do deserto e vou dar uma surra em todo mundo com esses espinhos. Eu vou punir vocês. Já não tem mais diplomacia aqui. Já não tem mais humildade aqui da parte de Gideão. Depois dali, ele se encontra com um terceiro grupo e pede a mesma coisa. É o pessoal que está em Peniel. E eles dão a mesma resposta, e mais uma vez, ele não é diplomático e nem humilde como ele foi lá com os efraimitas. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse, olha, quando eu voltar triunfante, eu vou destruir a fortaleza de vocês. Não há diplomacia e não há humildade em Gideão. Ele quer ser reconhecido como libertador de Israel. Ele não se irou contra Efraim, porque Efraim era grande, porque Efraim era forte. Mas contra os menores, ele mostrou o seu coração verdadeiro. Contra os grandes, ele não quis se meter. Mas contra os menores, ele falou, com essa gente eu vou mostrar quem eu sou. E eu vou oferecer punição a ele. Ele suportou a afronta do grande, mas aos pequenos ele foi implacável, duro, vingativo e impetuoso. E esse comportamento de Gideão pode revelar 3 questões sobre ele. Primeiro, ele tratou cada grupo segundo a sua conveniência. Isso é muito perigoso para um líder. Isso é muito perigoso para qualquer pessoa. Um líder não deve tratar seus liderados de forma diferente. Isso é perigoso. Você tratar um de um jeito e tratar o outro do outro, perdeu a liderança. Ou você trata todo mundo igual, ou você trata todo mundo diferente. Mas quando você começa a fazer acepção de um grupo ou de outro, aquele que tem mais, aquele que vive melhor, ou aquele que tem mais força de palavra, ou aquele assim, assado, você dá toda a sua atenção, o outro você não dá. E isso não é só para o líder, isso é para qualquer pessoa, isso é para qualquer ser humano em qualquer lugar. Quando você começa a tratar as pessoas de maneira diferente, você está mostrando a realidade do seu coração. Você pode até dizer que você não faz acepção de pessoas. A sua boca diz isso, mas as suas ações depõem contra você. E foi exatamente o que aconteceu com Gideão. Aos efraimitas ele não encarou, porque eles eram grandes, mas aos outros ele mostra a raiva do seu coração. Ele quer ser reconhecido por todos como libertador de Israel. Outra coisa que a gente vê aqui é que as motivações de Gideão eram motivações pessoais. Quando ele correu atrás desses 2 homens aí, do Zeba e do Zalmuna, ele não estava indo para libertar Israel, ele estava indo porque aqueles 2 homens mataram os irmãos dele. Então, quando ele pega aqueles homens, ele pergunta assim, e aqueles homens lá de Tabor que você matou, como é que eles eram? E aí os caras dizem para ele, eles tinham um porte de príncipe igual a você. Ele falou assim, pois eram meus irmãos. A motivação era pessoal. E quando nós envolvemos motivações pessoais em coisas que são de Deus, nós corremos perigo também. As ações da igreja, as ações do povo de Deus precisam ser espirituais, voltadas para a glória do Senhor, voltadas para os interesses do Senhor. Quando nós nos reunimos como igreja para decidir as coisas, o que tem que estar sobre a mesa são as coisas e as razões do Senhor e não as nossas. Ele vai por motivos pessoais. E outra coisa que se apresenta nesse encontro de Gideão é que ele buscava um reconhecimento pessoal, e esse é um outro problema.
Ele poderia ter respondido assim para aqueles dois grupos, de Sucote e de Peniel. Quando eles falaram assim, não tem pão para você. Você ainda não pegou os caras. Ele poderia ter dito assim, realmente, você está certo. Nós somos 300 homens cansados e exaustos. É impossível a gente vencer 15 mil pessoas. Mas isso não é pela minha força, irmão. Isso é pela força do Senhor, para a glória do Senhor. Vocês não estão vendo a coisa espiritualmente. Poderia ter ensinado isso a eles. Mas ele mostrou ira no seu coração. Ele poderia ter dito, eu sei o quanto é difícil acreditar que eu sou capaz de vencer essa guerra, mas vocês precisam crer. É o Senhor o nosso Salvador. Porque essa era a grande coisa. O que Deus estava mostrando para Gideão e para o povo de Israel é, vocês precisam de um Salvador. Esse Salvador sou eu, não são pessoas que salvam. É Deus que salva. Mas ele se revoltou contra a resposta desses dois grupos, porque não acreditaram que ele pudesse dar conta de eliminar aquele restante daqueles exércitos. Por outro lado, nem o pessoal de Efraim, nem de Sucote, nem de Peniel estavam com uma visão espiritual do que estava acontecendo, né? O interesse deles era a libertação. Mas eles não conseguiam ver o movimento que Deus estava fazendo no meio deles. E isso fica claro quando eles voltam para a idolatria durante o ministério de Gideão e depois que Gideão morre. Quando eu li isso aqui e tive essa percepção, eu falei assim, nossa, esse pessoal também de Efraim, de Peniel, de Sucote, será que eles estão entendendo o que Deus está falando? O que Deus está fazendo? A primeira pergunta que eu fiz é o seguinte, será que nós nos identificamos com essas pessoas? Será que a igreja de Cristo pode parecer com essas pessoas? As pessoas estão até interessadas nas vitórias da igreja. Elas estão interessadas nas coisas boas que acontecem na igreja. Mas seus corações não compreendem a graça de Deus na igreja. Não compreendem o movimento espiritual que Deus está fazendo. Porque elas não estão envolvidas espiritualmente nessa vitória. Elas estão envolvidas socialmente, elas estão envolvidas materialmente, mas não espiritualmente. São interesses, às vezes, até legítimos. A gente quer ver a igreja cheia, a gente quer ver o povo feliz, a gente gosta de ver eventos acontecendo, nós gostamos de ver pessoas chegando, mas nós não conseguimos nos envolver espiritualmente no que Deus está fazendo. São interesses legítimos, mas não espirituais. Eu gosto de ver a minha igreja legal, eu gosto de ver as coisas acontecendo na igreja. Mas será que eu compreendo o movimento que Deus está fazendo na igreja? Será que eu compreendo que é sobre Deus e não sobre nós? Alguns se interessam pelo sucesso do seu espaço, do seu grupo, do seu ministério. E quando alguma coisa vai bem, assim como Gideão, a gente tende a acreditar que há algum mérito em nós. Sabe por que está dando certo? Porque nós somos bons. Sabe por que o meu ministério deu certo? Porque eu sou bom. E nós passamos a reivindicar méritos para nós, igualzinho Gideão. Poxa, a igreja está dando super certo. É o pastor. Olha, o ministério dos homens está dando super certo. É o Vitor. O ministério de música está ótimo. É o Tony e o Lucas. São pessoas, não é? Acreditamos que é obra de uma pessoa e não um movimento da graça de um Deus vivo dentro da igreja. Essa foi a questão de Gideão, essa foi a questão desses três grupos. Eles estavam interessados nas coisas que estavam presentes na vida dele, cada um puxando a sardinha para o seu lado, enquanto Deus está, olha, mas quem deu a vitória fui eu. Não é sobre vocês, é sobre mim, não é? E isso é uma armadilha perigosa, e o povo de Israel caiu nela. E Gideão também caiu nessa armadilha. A gente vai vendo aqui no capítulo 8 que o sucesso não caiu bem na vida de Gideão. Não deu certo o sucesso para esse cara. O recebimento de uma bênção, ele pode ser acompanhado de um terrível perigo espiritual, o perigo de achar que nós somos capazes. Então o Gideão recebeu aquela bênção maravilhosa, ele teve a vitória, mas isso não lhe caiu bem. Ele achou, poxa, é por mim. E essas pessoas não estão me reconhecendo.
E quando, lá no capítulo 7, no verso 15, quando ele reconheceu a sua própria fraqueza, lá no capítulo 7, ele adora o Senhor. Agora, como a gente vai ver adiante, ele adora a fama. Eu estou ficando famoso. Isso aqui aconteceu porque eu estava no controle da coisa, né? E olha só como o povo não compreendia o movimento de Deus entre eles. Né? Foi Gideão quem libertou. E a resposta de Gideão foi a seguinte: não, eu não vou reinar sobre vocês. O povo estava entendendo, pô, você libertou a gente, por que você não reina sobre a gente? Seja o nosso rei. Você, seus filhos, seus netos, vamos estabelecer uma dinastia aqui, vamos nos parecer com os outros povos. E Gideão fala assim: não, peraí, quem vai reinar sobre vocês é o Senhor. Não parece ser uma resposta legal isso, gente? Resposta filé. Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor, não é? Mas ela não é verdadeira. Pelo menos de boca, ela, né, é uma palavra boa. A questão é que aquilo que falamos é uma coisa e o que vivemos é outra. Né? E a questão é eu conhecer a Deus e as suas verdades, as verdades do Evangelho, e a outra é eu viver de acordo com esse Evangelho. Né? E, ironicamente, Gideão contradisse tudo que ele disse aí a respeito de ser rei ou não do povo. Né? Ele disse assim: olha, só faço a vocês um pedido, cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Você imagina 135 mil cadáveres, cada um tirando um pingente de um brinco de ouro? Eu não sou rei, mas eu quero viver como rei. Cada um me dá um brinco aí, 20 quilos de ouro, só de brinco. Fora peça de camelo, peça disso, peça daquilo outro. Ele enriquece com as ofertas do povo. Isso é coisa de rei. Mas eu não vou reinar sobre vocês, não. Eu não vou. Mas cada um me dá um brinco. Eu vou enriquecer às custas de vocês. Né? Depois, ele leva o centro do governo para a sua cidade. Ele usou aquele ouro para fazer um manto sacerdotal, ele colocou lá na sua cidade. O que isso significa? Deus está lá. E todo o povo ia para a cidade dele, uma cidade que era pequenininha, que ninguém dava bola para aquela cidade, agora virou o centro do governo espiritual político de Israel. Então, eu não quero ser rei, mas vem a mim para você adorar a Deus, vem a mim para eu te dar conselhos. O povo passou aí para a cidade dele, pedir conselho, favores, proteção. Né? E isso aconteceu igualzinho lá no bezerro de ouro, ele leva o povo todo para a idolatria, ou seja, quem está mandando é ele, mas eu não quero ser rei do povo, mas eu vivo como rei. Não é? Depois, ele viveu rodeado de esposas e concubinas, isso é coisa de rei. Não é? Ele teve 70 filhos, todos gerados por ele, porque ele tinha muitas mulheres. E ele tinha uma concubina, e essa concubina deu um filho a ele. O filho se chamava Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Abimeleque significa meu pai é rei. Quer dizer, eu não vou reinar não, tá? Mas eu vivo como rei. Olha como ele diz uma coisa, mas vive outra. Por isso que lá no início eu falei assim, gente, esse capítulo mostra para a gente que há um abismo enorme entre as coisas que eu falo e aquilo que realmente eu sou. Existe uma lacuna enorme a respeito das coisas que eu verbalizo e das coisas que realmente estão no meu coração. Esse capítulo vem ensinar isso para a gente, não é? E por que isso aconteceu na vida de Gideão? Por que ele disse que não queria ser rei, mas agia como um rei? Por que isso? Porque ele tinha conhecimento intelectual de algo que não havia chegado no seu coração. Deus estava na sua mente, mas não estava no seu coração. Entende isso? Você pode ler a Bíblia 1, 2, 3, 10 vezes. Você pode ouvir 1 quilo de mensagens espirituais. Essas coisas podem entrar na sua cabeça, mas podem não chegar no seu coração. Havia um abismo enorme entre o que Gideão conhecia de Deus e as atitudes do seu coração e as ações das suas mãos. Lá no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo viveu essa crise com o apóstolo Pedro. Olha o que ele diz para Pedro. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todo mundo, e Paulo era meio cara de pau, né? Então ele pensa que ele está com todos os apóstolos, agora ele vai falar para Pedro. Você é judeu, Pedro,
mas vive como se fosse um gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? O que ele está dizendo para Pedro? Você diz uma coisa e faz outra. Vocês já tinham parado para pensar nessa crise dos dois aí? Não é verdade? Você diz uma coisa, mas faz outra. Essa mesma crise de Gideão, Paulo enfrentou aí, com Pedro. Eu disse para Pedro, você é judeu e vive como um gentio, na liberdade da graça. Agora, quando você conhece um gentio, você quer que ele seja circuncidado, você quer que ele não coma carne de porco, você fica fazendo churrasco de carne de porco todo final de semana, né? Você não está nem aí para a lei, porque você vive na graça, você conhece a graça, é liberto por Cristo, mas quando você converte um gentio, você quer que ele entre na regra da lei do judeu, para você ficar bem com o pessoal, né? Então, Paulo desmascara esse coração dúbio de Pedro, essa questão dele dizer uma coisa, mas viver de um outro jeito, né? Gideão tinha necessidade, gente, de ser necessário. Já viu isso nas pessoas? A necessidade de ser necessário. Ele não conseguia deliberar, que foi Deus que deu a vitória. Então ele assume uma posição no capítulo 8 muito complicada. Ele tinha necessidade de ser necessário. E isso levou o povo a um caos. Pessoas levantadas por Deus para libertar podem levar o povo ao caos quando elas se afastam de Deus. Ela está na liderança. Deus chamou ela. Ela está ali. Tudo está indo bem, parece tudo legal, Deus está fazendo a obra, a glória está sendo para Ele, mas quando você pega para você, vem o caos. Quando você começa a achar que você é mais necessário do que Deus em qualquer coisa que você faz, começa a vir o caos. Como é que a gente fecha esse capítulo 8? A atitude de Gideão não difere muito de nós, pois como ele, nós também somos sujeitos do pecado. Nós também sentimos necessidade de ser necessário. A gente tem essa pegada, igualzinho Gideão. A gente gosta quando as pessoas falam para a gente assim, puxa vida, que legal. Poxa, aquilo que você fez foi incrível. Né? Puxa, quando as pessoas agradecem a você, porque uma coisa que você fez que mudou, né? Foi legal. E a gente pega aquela glória para a gente. E aquela glória é de Deus. Mas nós somos sujeitos do pecado, a gente tem essa necessidade, né? Mas Jesus nos ensinou diferente. Ele nos ensinou, quando ele foi tentado lá em Lucas, no capítulo 4, versos de 5 a 8, onde ele resiste ali à tentação de Satanás em governar com poder sobre as nações, e ele assume o papel de servo. É isso que nós somos, servos. Servos uns dos outros, servos de Deus, servos da graça e administradores dessa graça que é dele, não nossa. Servos, Jesus nos ensinou isso. Satanás disse para ele, pula do pináculo do templo, faz uma coisa bacana, transforma a pedra em pão, as pessoas vão ficar encantadas com você, você vai chegar como um rei. Jesus resistiu a isso e se colocou como rei. Ele nunca deixou de ser rei, mas um rei na posição de servo. Por isso que Paulo vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo. E foi até a cruz, até a morte de cruz. Lá em Marcos 10, verso 45, ele disse o seguinte sobre si mesmo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso, gente, que dentre as coisas que eu tenho ensinado aqui esses anos que eu tenho estado aqui na igreja, é que igreja não é loja, igreja não é supermercado, igreja não é lugar de cliente. O cliente é assim, ele chega numa loja, num supermercado, e se o preço não está bom, ele passa a comprar em outro supermercado. Se o atendimento não foi legal, ele vai para outra loja. O cliente faz isso, porque o cliente tem sempre o quê? Razão, né? Pelo menos era assim, né? Hoje em dia, eu não sei como é que está isso, mas o cliente, o slogan era esse, o cliente sempre tem razão. Igreja não é essa a nossa postura. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Essa é a pegada. E Jesus nos ensinou isso com essa palavra de Marcos 10, 45. A glória deve ser sempre de Deus. Nós devemos resistir à tentação de achar que as coisas acontecem
por nossa causa, não acontece por nossa causa. Esse foi um problema na vida desse homem chamado Gideão. Ele vinha muito bem, ele era um homem medroso, Deus pegou ele num tanque de prensar uva, fez dele um poderoso guerreiro, despertou nele o que havia no seu coração a respeito daquilo que ele podia fazer nas mãos de Deus, mas agora ele se perde quando ele começa a entender que as coisas estavam acontecendo por causa dele, não é por causa dele. Então, alinhe suas palavras com o seu coração. Isso é um processo longo, doloroso, mas necessário. Nós precisamos alinhar as nossas palavras com o nosso coração. O que sabemos sobre Deus deve entrar nos nossos corações. É isso que precisa acontecer. Aquilo que eu sei sobre Bíblia, aquilo que eu leio nas Escrituras, que eu aprendo na igreja, que eu leio nos livros, essas coisas precisam entrar no meu coração. Cuidado com as bênçãos. Não caia na armadilha de achar que é por sua força. Não basta apenas falar que foi Deus, mas agir como se fosse Ele, pois é Ele que dá as bênçãos. Não adianta eu sair para aí falando para todo mundo que o meu carro, quem me deu foi Deus. Não dou uma carona a ninguém. E ainda boto um adesivo, a serviço do rei. Não adianta eu olhar para a minha casa e dizer assim, quem me deu essa casa foi o Senhor, não abro ela para os crentes. Não coloco ela a serviço do rei. Não adianta eu falar para as pessoas que o meu trabalho, a minha renda, quem me deu é o Senhor, mas eu sou avarento, egoísta, eu não dou uma oferta de missões, eu não sou dizimista, eu não ajudo as pessoas. Qual que é? Então as palavras precisam estar alinhadas, não basta apenas eu dizer que foi Deus. Eu preciso saber que foi Deus. E preciso viver como se foi Deus. Era o que estava acontecendo com o Gideão. Foi Deus que deu a vitória. O Senhor que vai reinar sobre vocês. Coisa nenhuma. Ele pegou a glória para ele. Ele queria reinar sobre o povo. Ele não queria ter o título, mas viveu como se fosse um rei. Não é? Então, cuidado com as bênçãos que você recebe, porque você não conquistou ela pelas suas forças. Se envolva espiritualmente com o que Deus está fazendo na sua igreja. Não é sobre pessoas, é sobre o movimento que Deus está fazendo e que quer fazer na sua igreja. Então não é sobre o ministério X, Y, A ou B, é sobre um todo que Deus está trabalhando e quer trabalhar na vida da sua igreja. Quando nós nos alinhamos com essa visão, a graça de Deus parece que flui de uma maneira incrível. E essa graça e essa misericórdia de Deus, ela precisa chegar no coração daquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Então nós não podemos bloquear isso. Por isso que a gente precisa olhar qual o movimento que Deus está fazendo. O que Deus queria que acontecesse lá em Israel com a vitória de Gideão? Bom, a ideia era a seguinte, eles vão olhar para esse negócio. Poxa, 300 homens venceram 135 mil pessoas? O que eles vão fazer? Eles vão abandonar a idolatria. Eles vão se voltar para mim e eles vão reconhecer que há Deus em Israel. Era isso que Deus queria. Foi isso que aconteceu? Os efraimitas começaram, por que eu não estava nesse negócio? Precisava de mim, cara, eu sou necessário. Como assim, fez sem eu? Né? O outro, você não vai me ajudar, não? Então não vou olhar mais para você, não, vou te punir. Tá, não vou dar vez mais para você, não. Começou uma confusão. Começou uma confusão no meio do povo. E Deus olhando e dizendo assim, nossa, não era nada disso que eu planejei. Eu queria que eles olhassem para mim e entendessem, eu estou movimentando esse povo. Eu estou fluindo com a minha graça no meio deles. Eu estou fluindo com a minha misericórdia no meio deles. Eles só precisam se voltar para mim e viver como o meu povo. Só isso. Ia ser muito mais fácil. Mas o que aconteceu? Eles voltaram para a idolatria, Gideão morreu e o povo viveu como se não conhecesse o Senhor. E foi o que com Gideão e a família dele? Esse cara não serve para nada não, já morreu, já esteve aqui, já o que ele fez. Não fez mais do que a obrigação dele. Hein? E nós pagamos ele para isso. Ele não fez mais do que a obrigação dele. E nós pagamos ele para isso. Que se dane a família dele. E até a Jefité agora, amém? Agora a gente vai entrar em Jefité. Como é que foi a história de Jefité aí, nesse livro de Juízes? Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar. Final trágico para a vida do nosso corajoso guerreiro, né? Final trágico. Vinha muito bem ele.
Estava lá cheio de medo, Deus mexeu com ele, chamou ele, empoderou ele, né, falou com ele, deu uma vitória incrível a ele, mas o final da vida dele foi assombrosamente esquisita, né? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que possamos entender como pessoas, como povo de Deus, que a glória é sempre do Senhor, que tudo é pelo Senhor, para Ele, para a honra dEle. Nós temos o privilégio de desfrutarmos daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, e que agora eu te peço que, do ponto de vista espiritual, o Senhor desembole, ó Deus, todo esse bolo que nós cortamos aqui hoje e, de uma forma muito poderosa, aplique ao coração dos teus filhos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos.